Olá, gente, boa tarde. Eu tava aqui vasculhando os canais que eu sou inscrito, né? Vários canais de geopolítica, como esse aqui do professor Ricardo Marcílio, um cara que eu admiro bastante, né? E outros canais aí que eu sigo, né? E aquele ponto que eu falei no vídeo anterior a respeito da desnuclearização de alguns países, sempre quem bate forte nessa pauta, nessa tecla, é Donald Trump. Donald Trump ele quer que os países reduzam o gasto, entendeu, no poder bélico, ou entendeu, no reforçamento, reforçamento da nuclearização e tal, né, do armamento, que China reduza, quer que a Rússia reduza, a Coreia do Norte também reduza. Mas, tipo, a resposta, a resposta que o Xi Jinping deu para Trump foi uma resposta daquelas que ele estava precisando escutar. E eu acredito, Kim Jong-un já tinha dado a resposta dele. E tem muita gente que vai dizer, oh, pô, mas tu apoia ditador, tu apoia a China, tu apoia não sei o quê. Não, irmão. É o seguinte, vê bem. Se a coisa tem que ser igual para todos, entendeu? Ah, quer dizer que... Por que, é que a Ucrânia hoje está sofrendo na mão da Rússia? Porque a Rússia tinha armas nucleares, tem arma, entendeu? Exército super, 10 mil vezes superior ao da Ucrânia, entendeu? Tem muitas pessoas que ficam dizendo, ah, mas a Ucrânia estava quase vencendo a guerra. Cara, se a Rússia quisesse destruir a Ucrânia em apenas um dia de guerra, a Rússia fazia isso, cara. A Rússia estava basicamente ali, tipo, controlando e colocando os soldados e soldado em perigo, entendeu? É meio que tipo agora, por exemplo, Donald Trump no poder. Ele falou que vai com tudo pra cima do Hamas. E se for, meu velho, é o fim do Hamas, mano. Por quê? Não tem comparação não, mano. Não, Irã, não pode botar Irã. Aqueles países ali que apoia o Hamas e tal. Não tem não, mano, comparação não, entendeu? Não tem não tem o que discutir não, mano. Sei que a Rússia, que eu acho que a Rússia não quer comprar a briga, né, com os Estados Unidos. A China ou alguma potência forte aí entre. E aí a bagaceira fica feia. Mas não tem como não, pô, entendeu? Então a resposta que Xi Jinping dá aqui pra Donald Trump, vocês vão ouvir agora aqui na voz do professor Ricardo Marcílio, que quem já acompanha esse cara já sabe o quanto o cara é desenrolado no mundo geopolítico. Tem muita gente que fala que ele passa pano para um lado, tem outros que falam que ele passa pano para o outro, mas ele tá dando apenas... Ele tá passando apenas a informação para a galera. E eu acredito que a gente deveria ficar agradecido, né? Mas tem pessoas que vêm no canal do cara, ah, o professor tem um lado, ah, o professor está defendendo os BRICS. Ele tá antes desse minuto aqui, que eu tô no minuto 9:59. Ele tava falando dos BRICS, que o Trump fala que os BRICS morreu. Não, os BRICS não morreu. Eu acredito que a Índia ali foi comprada. Muitas pessoas falam que a Índia foi comprada. Não sei. Tipo, sabe que a Índia é um país tipo gigantesco, a maior população do mundo. É um país em desenvolvimento. Tem muitas coisas na Índia que, apesar de ser um país sujo, né, não desrespeitando a Índia, mas se você for lá, como eu já vi muitos nômades digitais indo lá na Índia, mostrando como é a Índia, país sujo, muitas pessoas mal educadas. Eu tô falando porque eu já tive convívio com indianos, tá? Não assim, frente a frente, pessoalmente, mas em redes sociais. Pessoas interesseiras e mal educadas, entendeu? Tipo, eu tava lá e ficava me pedindo gift card, ficava me pedindo dinheiro. Acho que é a condição também deles também, né? Alguns mal educados, entendeu? Desrespeitoso. Não só na Índia, os russos também, tipo, não sei se são russos, porque, cara, na boa, mano, quando a gente fala de Rússia, a gente sabe que os ucranianos falam russo,
A gente sabe que o cazaque fala russo. A gente sabe que o pessoal chama Belarus em português, né? Mas a bielorrussa fala russo. A gente sabe que a Crimeia e alguns países ali vizinhos, a Estônia, fala russo. Então, tipo, a gente não sabe, porque a garota que foi totalmente mal educada comigo, que ela fala português muito bem, tá? E fala russo muito bem. Muito linda ela, mas foi totalmente mal educada comigo. É, que ela veio falar gíria comigo. Eu falei, ó, moça, apesar de eu ser um cara que gosta de rap, entendeu? Que a gente usa muita gíria e tal, e eu ser um cara que já morei muito em quebrada, mas eu não gosto de estar falando gíria com pessoas de outro lado do mundo. Se quiser aprender gíria comigo, eu lhe ensino. Mas eu não gosto de estar falando gíria com pessoa ao redor do mundo, não. Com pessoa ao redor do mundo eu falo português formal, entendeu? Agora, se você quiser aprender gíria, eu te ensino gíria, palavrão. Se tu quiser aprender, eu tô aqui para ensinar, entendeu? Agora, eu não vou estar falando gíria com o pessoal, entendeu? Gíria a gente fala na quebrada, onde a gente vive. Por exemplo, eu vou pro centro da cidade. Eu vou chegar lá na igreja evangélica falando gíria. Eu não vou chegar na delegacia falando gíria. Entendeu? É totalmente fora de ética, mano. Você chegar falando gíria com pessoas que não estão acostumadas com essa linguagem. Ou pessoas que não gostam de falar essa linguagem. Então eu falo português formal, entendeu? Olá, senhor, tudo bem? Como é que tá? Se é da igreja, eu falo, ô irmão, tudo bem? A paz do Senhor. Se é da justiça, ô senhor, tudo bem? Boa guarnição e tal. Se é do hospital, doutor, tudo bem, doutor? Tô me sentindo tal, entendeu? Qual é que o senhor me indicaria e tal? Falar com pessoas de uma determinada área, você tem que tentar usar a linguagem, entendeu? Que são usadas nesses locais. Não chega lá para um policial, e aí, meu irmão, como é que tá a parada aí e tal? Não vou chegar desse jeito. Ou chegar num médico e falar, e aí, meu irmão, tamo junto, hein? Sei o que e tal. Eu até falo com o meu médico e tal. Doutor Ismael, eu até brinco com ele e tal, né? E aí, irmão, tomar uma cervejinha e tal, final de semana, que ele bebe, né? Uma cervejinha final de semana e tal, ele disse. Meu irmão, tô pensando, viu? Se o calor tá aí matando. Mas porque eu conheço o cara, né? A gente brinca e tal, mas eu não vou chegar pra uma pessoa estranha e tal e falar gíria, entendeu? Mas enfim, falando da Índia, entendeu? Que foi lá nos Estados Unidos, o primeiro-ministro da Índia, que eu esqueci o nome dele agora, foi lá na Índia, fez uma reunião com o Donald Trump e tal, e não sei o que, entendeu? Na tentativa de fugir dos BRICS, só que pode pular fora, entendeu? Eu acho que a Índia não tem muita relevância, apesar de que a população da Índia é enorme, né? Mas a gente já tem um grande parceiro que é a China de negócio, e, tipo, vender para esses caras, é claro que é ótimo, imagina só você vender para 1.000, 1.400 e cacetada de pessoas, mil. Mano, é demais, pô. Entendeu? Sabe quantos Brasil vai aí? 7 Brasil. Cabe 7 Brasil de povo, tô falando de população. 7 vezes a população do Brasil, cara. 7 vezes. 7 vezes a população do Brasil. A China também, entendeu? Muito, muito. Então esses países, cara, tipo, é muito importante. Mas eu vou soltar aqui o vídeo do professor Ricardo Marcílio, um dos caras que eu sigo aqui, né? Também sigo outros canais importantes aqui que eu gosto. Mas esse de geopolítica aqui, de professor Ricardo Marcílio, é um canal ótimo, né? Quem puder estar aí seguindo o cara também, eu aconselho bastante para ficar atualizado no mundo da geopolítica. E quem quiser, tipo, se inscrever aqui no meu canal, curtir, para ajudar no engajamento aí. Quem puder, tipo, tá colaborando aí com o canal dessas duas formas, entendeu? Se inscrevendo, curtindo, dar aquela força. Tamo junto. Vamos lá, vamos lá. Vamos escutar aqui a parte importante do vídeo, que eu achei mais importante porque vai basicamente definir ou basicamente tipo passar uma luz daquilo que eu disse no vídeo anterior, entendeu? A respeito de Donald Trump querer que os outros países não invistam no poder nuclear e tal. E só eles podem investir, entendeu? Meio que, ó, a gente pode, mas vocês não podem.
Aí Xi Jinping dá uma resposta muito boa. Ah, vocês não são American First? Então começa por vocês. Basicamente ele diz isso. Falou também da possibilidade de uma reunião conjunta entre Rússia e China para discutir o fim, não o fim, né, mas a queda dos investimentos militares, alegando que o mundo gasta muito em aspecto militar e ignora outros pontos que são sensíveis, e também uma proposta de desnuclearização. A Rússia, por enquanto, não respondeu, mas os chineses responderam. E eu diria que foi uma declaração bem, assim, respostinha ácida, né? A China falou: ah, vocês querem então desnuclearizar? Vocês querem reduzir gastos militares? Não é você, Trump, que fala do America First? Então, beleza, dê o exemplo para o mundo. America First. Primeiro, reduzam os seus gastos militares, alegando que hoje os Estados Unidos são responsáveis por 40% de todo o gasto militar do planeta. Então, tanto faz se está comparando com o PIB, com o tamanho de 40%. população. Proporcionalmente falando, absolutamente falando, os gastos militares americanos 40% do mundo todo. Entendeu? Do mundo todo. Agora, um país que tem 300 e cacetada de milhões de habitantes, 350 milhões, 380, por aí. Entendeu? Eu acredito que é isso. Não chega mais do que isso, não. Entendeu? Para um país, por exemplo, como a China, que é bilhões. A Índia, que é bilhões. Aí, tipo, tipo, Xi Jinping, Putin, outros presidente tem que reduzir os gastos militares e tal. E eles têm que investir no deles, entendeu? Meio que, ó, vocês têm que ficar fracos e a gente ficar forte. Ah, mas se não é o American First, não é o América primeiro, não é a América que tem que fazer primeiro, não é a América em primeiro lugar, então comece dando exemplo vocês aí, já que vocês querem o American First. Depois a gente faz também, igual vocês estão fazendo. Mas tem uma proposta boa para Donald Trump, né? Enfim, vamos continuar aqui. são muito superiores ao gasto chinês. Então seria uma hipocrisia os Estados Unidos falar para a China reduzir os seus gastos militares. E falou também que se você somar do segundo até o oitavo, seguindo dos Estados Unidos, os países que mais gastam, essa soma não corresponde ao gasto militar dos Estados Unidos. Ou seja, não é a China que tem que reduzir gastos. America First, dê você o primeiro passo. Garantiu também que hoje mais de 90% das ogivas nucleares estão na mão de Rússia e Estados Unidos. Então, falar para a China que ela tem que se desnuclearizar também não seria a melhor proposta. Ou seja, a China, apesar de falar, né, que aceita negociar tal, talvez, né, esteja um pouco o pé atrás com essa proposta do Trump. E o Putin também está demonstrando uma certa aproximação. A gente sabe que essas sanções, esses conflitos, pois isso faz mal para a economia russa, óbvio que faz, né, para a sociedade, para a política, para a economia do país. E o Putin fez um convite ousado para o Trump. Trump, vem aqui para a Rússia no dia 9 de maio. Para quem não sabe, o dia 9 de maio é o dia que os soviéticos, ou os russos hoje, consideram como a vitória na Segunda Guerra Mundial. A derrota do enfim, né? Para o exército soviético, para o exército vermelho, no dia 9 de maio. O Xi Jinping, presidente da China, já confirmou sua presença. E se o Trump eventualmente participar, galera, mudanças geopolíticas importantes. Mas é fato também que o J.D. Vance, que é o vice-presidente, ele deixou bem claro que o mundo vai se surpreender com o novo relacionamento que Estados Unidos e Rússia terão no futuro. Será que o Trump vai visitar a Rússia no dia da vitória dos soviéticos? E um momento que, convenhamos, né, os historiadores aí que me ajudem, é bem controverso em relação a como o Ocidente considera que acabou a Segunda Guerra, o Oriente considera que acabou a Segunda Guerra, qual que é de fato a data oficial do final da Segunda Guerra. Isso são pontos que, de novo, né, a União Soviética ensina de uma maneira, os americanos ensinam de outra. Então seria bem simbólico. Professor, quer dizer então que estamos, né, a plenos pulmões aí para estabelecimento de uma paz. Será? Porque, ao mesmo tempo, a gente pode pegar, por exemplo, declarações do J.D. Vance. O J.D. Vance, enquanto vice-presidente dos Estados Unidos, falou que ele vai, lembrando que hoje, tá, enquanto eu gravo para vocês, tem uma reunião do Zelensky com o vice-presidente dos Estados Unidos, que, aliás, sempre foi um grande crítico do Zelensky enquanto era senador pelos Estados Unidos. Até foi até a OTAN criticar os altos gastos militares dos Estados Unidos com a Ucrânia, que não obtiveram grandes resultados e ainda geraram uma situação de dívida muito grande da Ucrânia com os Estados Unidos.
mas agora, aparentemente, ele é o policial malvado com os russos. Ele deixou bem claro, nós estamos dispostos a fazer um acordo com os russos, mas se a Rússia não quiser cooperar, os Estados Unidos não descartam a utilização de equipamentos militares e até mesmo tropas no território ucraniano. Segundo J.D. Vance, tá? Deixando bem claro, eu quero persuadir o Putin. Vai ter um novo relacionamento entre Estados Unidos e Rússia que vai surpreender o mundo. Mas se a Rússia se negar a negociar, as ferramentas econômicas e militares serão colocadas sobre a mesa. E sim, a possibilidade de tropas em solo ucraniano por parte dos Estados Unidos. Morde a sopra aí, né? Quem tá certo então? O Pete Hegseth, que falou que não existe possibilidade de tropas, ou J.D. Vance, que é o vice-presidente e garante que há possibilidade se a Rússia não cooperar? Sabe-se lá o que os Estados Unidos consideram como cooperar, né? Porque, de novo, a gente está falando sobre isso, mas nenhuma proposta de paz ainda foi apresentada, a não ser o que a gente tem ali pela mídia, colocando fontes, informantes que garantem que a proposta de paz dos Estados Unidos faz com que todos os territórios invadidos pela Rússia fiquem com os russos, a criação de uma espécie de zona tampão e a impossibilidade da Ucrânia entrar para a OTAN. E a realização também de novas eleições, já que o Zelensky deveria ter realizado eleições ano passado, não realizou, claro, pela situação de guerra. E aí, professor, qual Estados Unidos temos que acreditar? O bonzinho ou o malvado frente aos russos? Confesso que eu estou tão curioso quanto vocês. Se Peraí, vamos ver aqui. a Conferência de Munique serviu de fato, inclusive com a Europa, tá? Declarando um apoio irrestrito para os ucranianos, as falas do Pete Hegseth ontem em Bruxelas pegaram muito forte, né, frente aos europeus, porque ele colocou toda a responsabilidade de defesa da Ucrânia para a Europa, e a Europa fez o documento ali oficial colocando que sim, nós estamos juntos com a Ucrânia. Se sim ou se não, confesso que eu não sei, até porque vários líderes estão com uma baita crise de representatividade, crise de popularidade, a exemplo de Olaf Scholz e o próprio Emmanuel Macron. A gente teve também o J.D. Vance se encontrando com Mark Rutte, representante da OTAN, o Steinmeier, que é o presidente da Alemanha, e também o David Lammy, que é o responsável pelas relações exteriores do Reino Unido, deixando bem claro que os membros da OTAN devem contribuir mais. Segundo o J.D. Vance, nós queremos uma OTAN para o futuro e devemos compartilhar responsabilidades com a Europa. Os Estados Unidos têm que se concentrar em desafios no leste asiático. Não podemos mais ficar defendendo o continente europeu. Inclusive, a gente teve o próprio Pete Hegseth, que é o secretário, né, o responsável pelo Pentágono hoje nos Estados Unidos, falando uma frase polêmica, que a Europa não transformará o tio Sam, que é a maneira como o exército americano é conhecido, em tio otário, visto que a Europa não será mais defendida pelos Estados Unidos. A gente teve até falas do Pete Hegseth colocando que hoje, por exemplo, os Estados Unidos não se sentem confortáveis numa eventual batalha contra os russos, uma batalha marítima, e que precisa se focar mais nos seus próprios interesses. O Pete Hegseth colocou que a ideia dos Estados Unidos é fazer com que os países membros da OTAN tenham que cumprir não os 2% de porcentagem do PIB em um gasto em defesa, mas sim uma porcentagem de 5%. Professor, isso vai acontecer? Eu já falei que eu acho difícil, mas realmente a tática do Trump, né? Hoje é 2, ele propõe 5, se chegar no 3, excelente para todo mundo. Penso que é isso, né, que os Estados Unidos, pelo menos, querem. E a Europa começou a reagir a essas falas. Por exemplo, o próprio Macron, ele falou que não esperava coisa diferente, e que, de fato, isso deve mostrar como a Europa tem que se defender, que é um choque e que a Europa precisa reagir e aumentar os seus gastos militares. Só que a União Europeia, ela não está em crise somente do ponto de vista militar. Eu diria que até do ponto de vista econômico também. Raras são as exceções, principalmente nos países principais, países mais ricos, de países que estão bem economicamente. Pô, o exemplo mais caricato que a gente tem é a Alemanha, que está num período de maior dificuldade econômica desde o final da Segunda Guerra Mundial, entende? E o próprio Viktor Orbán, que é o presidente bastante nacionalista, eu diria que até ultranacionalista da Hungria, ele deixou bem claro, olha, nesse momento, se França e Alemanha principalmente não mudarem as políticas da União Europeia, em 2, 3 anos o bloco vai simplesmente desaparecer, vai simplesmente colapsar. E não entenda errado, eu, Viktor Orbán, defendo a União Europeia, mas com reformas estruturais importantes. Isso dá muito conta, muito possivelmente, do pensamento que é crescente na União Europeia, que a União Europeia deveria ser muito mais
um bloco econômico do que exatamente o bloco político que se tornou. Hoje nós temos uma União Europeia com altas burocracias. É a Comissão Europeia, o Parlamento Europeu, o Conselho Europeu, você tem o sistema judiciário europeu, tem a moeda comum, com o Banco Central, uma série de burocratas que muitas vezes, segundo os governos mais nacionalistas, têm mais poder enquanto estrutura do que os próprios governos nacionais. E que esse monte de burocracia, regulamentações, principalmente do ponto de vista ambiental e trabalhista, atrapalham o crescimento econômico europeu. Ou seja, há uma tendência de um pensamento mais nacionalista em detrimento de um pensamento mais cosmopolita ou burocrata dentro da União Europeia. Estamos passando um momento muito importante, muito relevante para o continente europeu. E para finalizar, pessoal, temos também notícias importantes relacionadas a um ataque que aconteceu com drones contra Chernobyl, sendo que o Zelensky garantiu que a usina de Chernobyl sofreu danos significativos. Vai lembrar que a usina de Chernobyl, o acidente em Chernobyl, ocorrido na década de 80, na União Soviética, na parte ucraniana da União Soviética, foi muito simbólico, não só por ser um acidente nuclear, mas por representar uma derrocada da União Soviética, uma crise da antiga União Soviética. Esse ataque, segundo Zelensky, ele ocorreu, claro, com drones russos. Inclusive o Zelensky foi bem forte, tá? Colocando que o único país que ataca e ocupa tais locais sem se importar com as consequências é a Rússia. Vai lembrar que isso é a visão do Zelensky, já que a Rússia fala, por exemplo, que a usina de Zaporizhia ela foi atacada pelos ucranianos e que a Ucrânia, inclusive, utiliza um terrorismo nuclear para obrigar os países ocidentais a apoiarem a Ucrânia. Ah, professor, quer dizer então que pode ter sido ataque dos russos ou dos ucranianos, ataque de bandeira falsa? Numa guerra, a primeira coisa que morre é a verdade, tá? Tanto que o Peskov, que é o porta-voz do Putin, garantiu que não fez nenhum tipo de ataque contra Chernobyl e não passa de mais uma provocação dos ucranianos. Professor, mas nesse momento de, proximidade, Trump, Putin, Zelensky, o Zelensky faria isso ou Putin faria isso? Poxa, numa conferência de Munique, em que os europeus, todo mundo focado na Alemanha, será que não? Talvez sim. E vai lembrar, pessoal, que o Zelensky não está totalmente convencido dessa proposta de paz. Porque, por enquanto, a gente percebe que talvez a Europa e a Ucrânia um pouco também estão sendo deixados um pouco de lado na negociação. Vamos ver como que vai ser a reunião do J.D. Vance com o Zelensky, né? Qual vai ser a proposta dos dois. O Zelensky, por exemplo, garantiu que ele só aceita se encontrar com o Putin após a elaboração de um plano conjunto com Estados Unidos e Europa e que não vai se encontrar com outro líder russo, é com o Putin, e depois de ter um plano comum. Garantiu também que o Trump vem repassando todas as informações direitinho para ele e inclusive deu o número pessoal, ou seja, há uma certa proximidade. Será? E para finalizar, pessoal, temos também uma notícia bastante relevante, hein? A Argentina vem apresentando dados econômicos impressionantes. O governo Javier Milei, quando assumiu a presidência, ele aplicou o tal do plano Motosserra, que na prática consistia em corte de subsídios. Então, por exemplo, o governo argentino, alegando que a população mais pobre do país precisava de ajuda para pagar gás, energia, transporte, enfim, o governo subsidiava parte desses custos. Só que, claro, o dinheiro não sai do nada, né? Isso vinha de aumento de arrecadação de impostos, impressão de papel moeda, um comprometimento das contas públicas do país. Ao mesmo tempo, promoveu também uma medida enorme de corte de gastos. E num primeiro momento, principalmente por conta do fim dessa política de subsídios, a gente teve uma disparada da inflação. Isso pegou muito, claro, na população mais pobre, que é a que mais sofre com o processo inflacionário. Porque eu sempre falo, né? Pô, você pega o cara que é podre de rico, ele tira o dinheiro da Argentina, ele investe em títulos do Tesouro, por exemplo, que variam também de acordo com a inflação, os tesouros IPCAs aí da vida, né? Claro, esse é o do Brasil, mas também tem na Argentina. Então, o mais rico, ele sofre também, mas ele sofre menos com o processo inflacionário. Agora, o mais pobre é o cara que pega o seu salário e tem que gastar com alimentação, com segurança não, né? Mas com higiene e com serviços básicos aí. Passado esse primeiro momento, inclusive que a Argentina teve uma queda do PIB no primeiro e no segundo trimestre, a gente começa a ter dados importantes. Por exemplo, a gente teve a informação que em janeiro a inflação chegou em 2,2%, sendo que o acumulado dos últimos 12 meses ficou abaixo de 100%, em 84,5%. É o menor desde julho de 2020.
Vale lembrar que em 2023 a inflação acumulada estava acima de 200%. Políticas como, por exemplo, descongelamento de preços, fim da regulação de importação e exportação, aparentemente criaram um ambiente melhor para negócios e superávites econômicos. Tanto que, por exemplo, a Bolsa da Argentina acabou apresentando um crescimento de 180% em 2024. Vale lembrar que ainda há uma resistência por parte da população, alegando que o fim da política de subsídios prejudica o mais pobre. Então, que é, o próprio Milley falou, né, que é um remédio amargo mais necessário, só que quem está pagando essa conta, segundo a oposição, são os mais pobres, e isso não poderia acontecer. Teremos eleições esse ano na Argentina para deputados e senadores, que pode ser um divisor de água para o Milley. Se de fato a população julgar que o seu governo vem apresentando bons resultados, principalmente no setor econômico, talvez haja uma mudança significativa no Congresso que gere um apoio maior ao governo Milley. Se não, ele pode enfrentar entraves mais significativos. E aí, pessoal, você considera que o Milley está fazendo um bom trabalho na Argentina? Deixa aí nos comentários. Quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto. Beijos, abraços e tchau, tchau. Bem, terminou o vídeo aqui, né? Eu ia só reagir à parte de Donald Trump querer desnuclearizar os outros países, como China e Rússia. Mas eu acabei, tipo, assistindo o vídeo completo, o restante do vídeo completo, porque a narrativa, ou melhor, os argumentos, tipo, as ideias que o... E também as informações que o Marcílio passa aqui, né, o professor Ricardo, né, são muito boas. Eu gosto, eu curto, né? E com relação a Milei aqui, tipo, a Argentina, a única coisa que eu não curti Milei, da fala de Milei, tipo, nesse governo dele, é aquela parada de porque ele é um anti... Ele é um de direita, né? E não gosta de Lula. Fazer um muro, tipo, meio que pensando que brasileiro tem necessidade de ir pra Argentina pra alguma coisa, a não ser pra... Não sei pra visitar, né? Eu já tive vontade de visitar Mar de Plata, por causa que eu tinha uma amiga lá. Eu não tenho a mínima vontade de morar na Argentina, pô, na boa. Poderia cruzar a Argentina pra ir morar no Chile. Eu acho mais interessante. Mas para ir morar na Argentina. Mas fora isso, tipo, eu acredito que o Milley tá fazendo aí um bom trabalho. Não sabe ele que em 2026, ou melhor, ele sabe, né? De repente aqui um governo de direita ganha e de repente esse muro que ele tá fazendo aí meio que vai interferir nas negociações entre Brasil e Argentina, né? Porque, tipo, Bolsonaro foi um cara muito que parabenizou ele, tipo, em muitas, parabenizou ele, parabenizou Trump, entendeu? Então, eu acho desnecessário, né, esse comportamento do Milley. E com relação a fala lá do cara, eu esqueci até o nome dele, já esqueci, mano, eu tô com problema de esquecimento. Mas o cara lá que tava falando em nome do Trump, que colocaria tropa lá na Ucrânia, tipo, colocaria tropas dos Estados Unidos ali na Ucrânia e tal, entendeu? Pra ferrar com a Rússia. Bem, eu acredito que isso é uma coisa que não dá muito certo, não. Tipo, vai estar comprando briga com uma pessoa, tipo, a Rússia não é Gaza não, cara. Entendeu? A Rússia não é Gaza, tipo, a Rússia tem apoio da Coreia do Norte, que também tem poder. Enfim, tipo, esse cara aí tá falando, tipo, eu mesmo eu particularmente, eu sendo ele, eu pensava duas vezes antes de tomar uma ação dessa, entendeu? Porque a Rússia não é tipo esses países aí que eles atacam aí, tipo, os Houthis, ou tipo, esses grupos terror, tarará, como diz o professor. Entendeu? Então, é bom esse cara pensar duas vezes antes de tomar qualquer ação contra a Rússia. Enfim, esse foi o vídeo. Valeu, tamo junto.